de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. No site ou no app você acompanha aqui a programação da nossa querida Rádio Relógio, Relógio Entrevista. Dê aquela pausa para você prestar atenção no que eu vou trazer para você, minha amiga dona de casa. Pois é, ontem, gente, foi o Dia Mundial da Osteoporose. Você sabe, né, que todos, né, vamos chegando na idade, né, e a gente acaba tendo esse tipo de recepção da osteoporose. Pois é, há cerca de 500 milhões de pessoas com essa doença no mundo inteiro, né? No Brasil são 10 milhões e 200 mil morreram por ano em decorrência dessa enfermidade. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a reumatologista da EVCIT, doutora Fernanda Lopes. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Bom. Opa, a gente que agradece. Aliás, eu que agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Relógio. Doutora, para começar, por gentileza, explica para os nossos ouvintes o que é osteoporose e quais os sintomas dessa doença e a causa, por favor. Então, a osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição tanto da quantidade como da qualidade e, portanto, ele vai fraturar mais fácil. Os nossos ossos, eles vivem em constante renovação, remodelamento. Esse é um processo que acontece o tempo todo, todos os dias. Então, tanto tem formação de osso novo, como tem retirada de osso antigo acontecendo o tempo todo. E aí, se a quantidade do tecido novo, do osso novo que está sendo formado, for menor do que o tecido antigo que está sendo retirado, aí a gente vai ter um enfraquecimento do osso. E na maioria das vezes, especialmente no início da doença, a osteoporose é uma doença silenciosa, ou seja, você não vai ter qualquer sintoma da doença. Mas com o passar do tempo, à medida que a doença vai progredindo, aí os sintomas começam a surgir. E o principal sintoma é a fratura, que geralmente acontece sem grandes traumas. Então a pessoa vai fraturar com traumas que não deveriam causar uma fratura. Por exemplo, pode fraturar um braço ou quadril numa queda da própria altura. Sim. Ou fraturar uma costela num abraço ou num espirro. Então, realmente, assim, traumas que não deveriam levar a uma fratura. Muitas vezes, inclusive, a pessoa fica sabendo que teve uma fratura vertebral num exame de imagem, ou seja, faz um raio-x e descobre que fraturou, sendo que não sentiu nem percebeu. E aqui é importante a gente se preocupar com alguns lugares mais comuns de fratura, que são fraturas osteoporóticas, né, caracterizadas por serem da osteoporose, como quadril, antebraço, que é o punho, né, braço e a coluna. Outro sintoma que pode acontecer também é a perda de altura. Isso acontece justamente porque as vértebras da coluna fraturam e aí se achatam. Então, a avaliação da altura do paciente é bem importante. Tem que ficar atento se a pessoa está perdendo estatura, se está reduzindo aí o tamanho da altura. Ok, foi dado o recado. Doutor, agora a segunda pergunta aqui é a seguinte. Existem diferentes tipos de osteoporose? Se sim, quantos e quais são, doutora, por gentileza? Sim, existem dois tipos principais diferentes de osteoporose. A gente tem a osteoporose primária, que é aquela osteoporose que vai acontecer pelo processo de envelhecimento e o processo da posse de forma mais importante. E a gente tem a osteoporose secundária, que é secundária porque é secundária a outras condições médicas, outras doenças, como, por exemplo, doenças como o hipertiroidismo, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, ou até o uso de algumas medicações que enfraquecem o osso, como o corticoide. Se a pessoa usa corticoide por um tempo muito prolongado, ela sem dúvidas está em risco de ter uma osteoporose secundária. Então vai ser justamente uma osteoporose que tem uma doença por trás. Então, doutora, já falando, né, pegando carona aí que a senhora falou sobre as mulheres, e é verdade que a doença é mais comum em mulheres, já que passaram aí da menopausa? Se sim, e por quê, por favor? Sim, é verdade. A osteoporose é mais comum depois que a mulher para de menstruar. Isso acontece por conta da diminuição da produção de estrogênio, que é um hormônio feminino, e que o estrogênio, depois da menopausa, essa perda óssea ela vai se acelerar, aumentando aí de forma muito importante o risco tanto de osteoporose como de fraturas. A verdade é que a osteoporose ela é mais comum na mulher do que no homem, apesar de que o homem também pode ter osteoporose, e essa diferença ela aumenta ainda mais depois que a mulher para de menstruar.
Tá certo, não é só mulher que tem não, né, gente? Prestou atenção aí no que a doutora falou, né? Doutora, agora tira uma dúvida aqui muito importante. Feito o diagnóstico, quais são as opções de tratamento para a osteoporose? Então, o tratamento para osteoporose inclui tanto mudanças do estilo de vida, então a pessoa precisa começar a fazer mais exercício físico, suplementar cálcio, vitamina D, e também o uso de medicamentos. A gente tem medicamentos que vão inibir a perda óssea, então vão inibir ali que faça essa retirada de osso antigo, como por exemplo bisfosfonatos e até o denosumab, que é uma medicação injetável que se aplica a cada 6 meses. E a gente também tem medicações que estimulam a formação do osso, que principalmente a gente tem aí a teriparatida. E a gente geralmente usa essas medicações formadoras de osso nos pacientes que têm osteoporose grave. Esses medicamentos, eles existem de diversas formas, né? Então, a gente vai ter medicação para tomar por via oral, vamos ter a medicação de aplicação subcutânea, medicações para tomar pela veia. Ou seja, depende da avaliação do médico, da conversa com o paciente, da gravidade da osteoporose, a gente vai recomendar qual a melhor opção para o paciente. Ok. Doutora, para fechar, dá então para se prevenir contra a osteoporose? Se sim, como? Sim, é possível prevenir a osteoporose com algumas medidas. Primeiro, tem que ter o consumo adequado de cálcio. Então, a gente precisa ter a ingesta de alimentos que são ricos em cálcio, principalmente leite. E aqui a recomendação é ingerir pelo menos 3 porções por dia. E quais que seriam essas porções? Uma porção é, por exemplo, 1 copo de leite, 1 copo de iogurte ou 1 fatia de queijo da grossura de um dedo. Além disso, a gente precisa do consumo de níveis adequados de vitamina D. Sim. Então, aqui a vitamina D ela é fundamental para a mineralização do osso, então ela vai deixar o osso ali mais duro. E, idealmente, a pessoa deve tomar sol por pelo menos 15 minutos ao dia, sem protetor solar. Muito importante também é exercício físico regular, tanto atividade de resistência como de impacto, como por exemplo corrida, trote, musculação, hidroginástica, pilates, então aumento da massa muscular, como também aumento da massa óssea. Eu costumo falar que a gente faz poupança de dinheiro para o futuro, mas também tem que fazer poupança de músculo e osso. Sim. Então a gente precisa realmente incluir o exercício físico na rotina, que realmente vai contribuir tanto para poder estabilizar melhor, né? Tendo músculo a gente fratura menos, como também tendo um osso de mineralização adequada, uma massa óssea adequada, também vai evitar a fratura. Importante também evitar fumo e consumo excessivo de álcool, que são condições que afetam negativamente a saúde do osso. E também é importante fazer os exames de forma regular. Então, como a doença é silenciosa, existe a recomendação de rastreio da osteoporose. A gente vai procurar a doença em pessoas assintomáticas. E esse rastreio é feito com o exame de densitometria óssea, que é um exame super tranquilo de fazer, rápido, é acessível, então bem importante. Esse rastreio ele deve ser feito em mulheres a partir dos 65 anos, nos homens a partir dos 70 anos ou em pacientes que tenham qualquer idade se tiver fatores de risco importantes. Então, Sim. por exemplo, se a pessoa usa corticóide prolongado, a gente vai precisar rastrear antes dessa idade. Então, depende aí dos fatores de risco. Tá aí então, né, as dicas com a nossa querida doutora Fernanda Lopes. Gente, eu conversei, né, com a reumatologista, né, ela que, por sinal, nos explicou aí, né, como nos prevenir sobre essa doença que é osteoporose. Doutora, suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa doença que é tão importante, tão prevalente. A principal mensagem que eu queria deixar aqui é que você não tem que esperar, não deve esperar o surgimento. O melhor tratamento é a prevenção. E a osteoporose pode ser investigada e tratada por diferentes médicos especialistas, tanto o reumatologista como o geriatra ou, por exemplo, o endocrinologista. Então, faça seus exames regularmente, tenha um estilo de vida saudável, que sem dúvidas vai auxiliar bastante aí para que a osteoporose não aconteça. E para quem quiser aprender um pouco mais sobre osteoporose, sobre outras doenças reumatológicas, temos a rede social da Clínica EVCIT, @Clínica EVCIT. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá, inclusive quem quiser marcar consulta, quiser passar em avaliação, também é um canal que tem lá todos os contatos para fazer esse agendamento.
Muito obrigada, um bom dia a todos. E eu quem agradeço, tá, doutora? Em nome de toda a família Rádio Relógio. Tá aí, gente, eu conversei com a reumatologista, a doutora Fernanda Lopes, sobre osteoporose. Lembrando a todos, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista fica disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.